Esse vídeo não é só mais uma lista de altcoins aleatórias. Meu objetivo aqui é te mostrar as moedas que eu realmente acredito, com base em experiência real e visão de longo prazo. Algumas dessas altcoins estão no meu radar pessoal e têm um baita potencial de valorização. Não é aposta, é estratégia. E para deixar bem claro, isso não é sobre sorte. O nome do jogo aqui é não depender da sorte. Eu acredito de verdade que muitas dessas moedas podem te dar retorno financeiro. Posso te dizer exatamente quanto? Infelizmente, não. Mas se você for um verdadeiro hodler, com visão para 2025, as chances estão muito a seu favor. Agora, se você é do tipo que compra hoje e entra em pânico amanhã se cair 20%, esse vídeo talvez nem seja para você. Não tem fórmula mágica aqui. Tem consistência. Tem visão. Bem-vindo ao Crypto Hype hoje. Não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Então bora direto ao ponto. Aqui estão as 10 principais altcoins que você precisa conhecer agora. Mas antes da lista, preciso te dizer uma coisa. Esse vídeo é diferente de qualquer top 10 que você já viu. Por quê? Porque cada moeda aqui se conecta com a outra. Essa lista não é só sobre encontrar os vencedores absolutos, mas sim montar um ecossistema de oportunidades. E sim, sabemos que haverá muito mais que 10 moedas que vão bombar na próxima Bull Run. Mas aqui estão as que, na minha visão, têm as melhores chances e sinergias. Tudo começa com um fator essencial: o Bitcoin. Se ele não se movimentar, nenhuma altcoin vai disparar salvo exceções em uma terça-feira imprevisível. Essa é a realidade. Mas há um lado positivo. Estamos em um excelente momento para aplicar a estratégia de DCA. Os preços estão estáveis. O mercado está tranquilo. E é exatamente nesse cenário que você pode se destacar. Essa, aliás, é a maneira mais eficaz de prosperar no universo cripto sem depender apenas da sorte. O segredo? Acompanhar o Bitcoin, compreender o fluxo de capital e se posicionar antes da grande movimentação. E é sobre isso que falaremos mais adiante. Seu tempo é valioso, então vamos direto ao ponto. Mas antes, um pouco de história. Invisto em criptomoedas desde 2021 e, para ser honesto, o caminho não foi nada fácil. Passei por períodos de euforia, acreditando que tudo daria certo, mas também enfrentei momentos difíceis 2021, sonhando com uma valorização sem fim, e 2022, seguindo recomendações e fazendo DCA em um mercado em baixa, quase me fizeram desistir. Houve dias em que sequer queria olhar o celular ou conversar sobre isso, mas essas experiências me ensinaram. Foram elas que me trouxeram até aqui. No mundo das criptos, alguns meses podem mudar tudo. Eu não ganhei dinheiro de verdade em 2021. No papel, sim, meu portfólio estava lindo, mas acabei cometendo erros que comprometeram tudo. E agora, em 2025, até o momento, ainda não realizei nenhum lucro. Aqueles lucros que aparecem no topo do gráfico só são reais se você vender. E eu não vendi. Não porque não quis, mas porque acredito no ciclo de 4 anos das criptos. Por isso sigo firme, esperando para ver o que o tempo vai mostrar. Vou aprender com os erros do passado? Só o tempo vai dizer. E uma coisa é certa: haverá centenas, talvez milhares de criptos vencedoras nesta próxima corrida. Mas se eu pudesse investir apenas baseado no que sei hoje, mais uma pitada de especulação, claro, é exatamente sobre isso que quero conversar com você aqui. Mas vamos ser claros. Eu continuo comprando porque acredito que o ciclo de 4 anos ainda está em andamento. Se você não acredita nisso, provavelmente esse vídeo nem é para você. Aliás, se você não tivesse essa crença, já teria abandonado o mercado lá atrás, no meio do bear market, como tantos fizeram. Outra coisa importante: eu compro no medo, nunca na euforia. Essa foi uma das grandes lições que eu demorei para aprender. No último ciclo, eu não entendia isso. Tudo estava subindo, e eu entrei nos segundos melhores momentos, claro. Mas eu fui comprando quando tudo estava verde,
e parecia que tudo ia continuar subindo para sempre. E na real, naquela fase, qualquer coisa dava certo. Você podia comprar qualquer moeda e ver ela multiplicar. O problema não era entrar, era saber a hora certa de sair. E eu não soube fazer isso. Com o tempo, eu percebi o seguinte: se um ativo cripto já disparou loucamente, talvez não seja a melhor hora para entrar. Pode ser que ele já tenha ido longe demais. Inclusive eu, em 2021, não entendia. Lá atrás, eu só comprava, e quando as coisas viravam, eu surtava. A grande virada de chave foi entender que se você gostava de um projeto a 4,50, você deveria amar ele agora a 0,45. Essa é a lógica inversa que você precisa dominar. Porque a nossa mente impulsiva, o famoso monkey mind, sempre quer correr atrás da alta. Ela quer comprar quando tudo está verde e evitar o mercado quando tudo está vermelho. Mas se você conseguir inverter isso, se conseguir agir na contramão da emoção, você tem nas mãos a chave para fazer muito dinheiro com cripto. Vamos começar com a primeira moeda. Sim, não podia deixar o Bitcoin de fora. Vamos ser sinceros, o Bitcoin não vai te deixar rico do dia para a noite, a menos que você já comece rico. Mas isso não muda o fato de que ele é o rei do mercado. É quem dita o ritmo. Sempre teve corridas históricas e, sem dúvida, vai continuar sendo o número 1 por um bom tempo. Adoção institucional? Tá aí para provar. Michael Saylor, BlackRock, grandes bancos, empresas e até países estão na jogada. Isso mostra o peso e a legitimidade que o Bitcoin alcançou. Ele é o termômetro de tudo no universo cripto. Vai fazer 10x? Provavelmente não. Talvez consiga 2 vezes ou 3 vezes, especialmente se rolar um super ciclo. Mas agora, perto de 80 mil, a chance de multiplicações absurdas fica cada vez menor. Ainda assim, para quem já tem capital e busca segurança dentro do mundo cripto, o Bitcoin é praticamente inquestionável. E claro, o fornecimento limitado continua sendo um dos maiores trunfos do ativo. No fim das contas, o Bitcoin é isso, o pai de todos, a base, a âncora. Talvez não te faça explodir de lucro, mas dificilmente vai te decepcionar. Mas, sinceramente, se você está começando com menos de $10.000 para investir e busca retornos significativos, talvez o Bitcoin não seja a melhor escolha agora. Se estiver tranquilo em fazer um lucro no longo prazo, tudo bem, vale incluí-lo na carteira. Mas se seu objetivo é multiplicar o capital com mais força, faz mais sentido começar com ativos como Ethereum, Solana, XRP e ir explorando outras opções a partir daí. Dito isso, não tem como ignorar o Bitcoin. Ele é a base de tudo. Se hoje estamos aqui falando de cripto, é por causa dele. Número 2 da lista, Solana. Aliás, parabéns atrasado para ela, acabou de completar 5 anos de existência. E olha, os números falam por si. Já são 48 bilhões de transações, 1.300 validadores ativos e quase $1 trilhão movimentados, em volume. O crescimento do ecossistema é surreal e o mais curioso, mesmo com tudo isso, o preço ainda está bem abaixo do topo histórico. Pensa assim, você vai ao mercado e vê uma TV por $1.000. Na semana seguinte, volta e a mesma TV está por $500. Você compra, certo? Agora troca a TV por uma cripto. Só porque não é algo físico, a gente trava. Mas é exatamente o mesmo raciocínio. Se você já gostava do projeto, o desconto é só uma oportunidade. Lá atrás, quando bateu $200 ou até mais, era o hype total. Agora que está na casa dos $130, com mais de 50% de desconto, muita gente torce o nariz. Curioso como funciona a psicologia do mercado, né? Só esses dados já seriam suficientes para colocar Solana nessa lista. Mas tem mais coisa boa vindo aí. Se você acredita no ciclo de 4 anos das criptos, Solana é, na minha opinião, uma das apostas mais seguras para essa próxima fase de alta, desde que você não se deixe levar pelo pânico e venda antes da hora. Há até rumores sobre um possível ETF de Solana ainda este ano.
E com personalidades como Donald Trump comentando sobre o uso estratégico de criptos como XRP, ADA e Solana, isso mostra que há um otimismo no ar, mesmo que o preço ainda não tenha respondido. Solana também virou o lar de jogos de azar e meme coins, e esse tipo de movimentação gera muito volume na rede. O dinheiro que circula nesses jogos muitas vezes acaba voltando para o token Sol, fortalecendo ainda mais o ativo. E isso contribui diretamente para a valorização no longo prazo. E tem mais. O preço atual da Solana já foi um ponto de virada no passado. Os $130 aparecem repetidamente como uma zona de suporte e de onde saíram grandes movimentos de alta. A gente já viu esse cenário algumas vezes nos últimos anos. Mas, como sempre, as pessoas preferem comprar no topo, quando tudo está subindo, e hesitam quando o mercado está calmo ou em queda. É o comportamento clássico do investidor emocional. A real é que não tem problema ser holder de Solana. A terceira da lista é a Sui. Sinceramente, eu gosto muito da Sui. É um projeto sólido, com uma infraestrutura bem construída, um ecossistema DeFi que está crescendo rápido e ainda é pouco explorada por muita gente, o que para mim é uma oportunidade. O que diferencia a Sui de outras como Ethereum e Solana, que eu também gosto bastante, é justamente a tecnologia por trás dela. A Sui foi desenvolvida com uma linguagem própria chamada Move, criada inicialmente por uma equipe do Facebook, ou seja, gente muito qualificada está por trás desse projeto. A proposta da Sui é resolver um dos maiores problemas do mundo cripto, a lentidão nas transações. E ela faz isso com maestria, entregando altas velocidades, o que é essencial se a gente está pensando em adoção em massa, um dos principais ingredientes para que uma moeda tenha uma explosão de preço numa corrida de alta. Outro ponto que me dá confiança é o forte financiamento por trás da Sui. Isso praticamente elimina o risco de um rug pull, quando os criadores abandonam o projeto e somem com o dinheiro. É claro que qualquer projeto pode falhar, mas a chance da Sui ser um golpe é extremamente baixa, justamente porque há muito capital institucional envolvido. Isso a diferencia de outras moedas novas, que às vezes são criadas por amadores só para pegar uma alta momentânea e desaparecer depois. Agora, isso não significa que a Sui está garantida para se valorizar. Como qualquer ativo, existe o risco de não performar bem. Mas ela tem a base certa, tecnologia, capital, diferencial, competitivo para ser uma das apostas mais confiáveis no portfólio. O tipo de ativo que pode fazer 2 vezes, ou até 10 vezes com muito mais segurança, antes de você considerar investir nas moedas mais arriscadas. Outro ponto positivo, o fornecimento total da Sui é limitado, o que ajuda a controlar a inflação da moeda e impulsiona a valorização quando a demanda aumenta. E uma coisa importante, a Sui não participou da Bull Run de 2021, porque ela surgiu depois. Isso significa que ela ainda tem um espaço inexplorado de crescimento. Não estou dizendo que ela vai passar Ethereum ou Solana em valor de mercado, porque sinceramente não precisa. Mesmo sem chegar lá, ela pode oferecer retornos muito maiores, justamente porque parte de um market cap mais baixo. Para fechar, pensa na lógica da TV que já falamos antes. Todo mundo queria comprar quando estava a $5. Agora que está com um baita desconto, muita gente vira a cara. É sempre assim no mercado. Mas para quem entende o potencial e enxerga oportunidades quando os preços estão baixos, a Sui pode ser uma aposta excelente para o próximo ciclo. Em quarto, temos a XRP. Antes de mais nada, parabéns a todos que aguentaram firme, o trabalho pesado foi feito. Se você ainda não soube, a SEC finalmente arquivou o processo contra a Ripple, encerrando oficialmente essa longa batalha. XRP até teve uma valorização de uns 10 a 15% com a notícia, o que é positivo. Mas, honestamente, essa é uma jogada de longo prazo. Se você foi um daqueles que segurou firme por anos, parabéns. Vocês aguentaram a fase em que XRP mais parecia uma stablecoin, sem sair do lugar basicamente lateralizando nessa faixa por um bom tempo.
Muita gente tirava sarro de quem mantinha XRP nesse período. Mas adivinha? Agora é a vez desses holders rirem por último. A moeda chegou a encostar nos 3 no passado. O topo histórico real foi pouco abaixo de 13,40 em 2018 e por volta de 1,96 em 2021, animando geral. Depois disso caiu, chegou perto de $1 ou menos de novo e a esperança parecia sumir. Mas com a vitória no processo, XRP volta para o jogo. Vai bater 100 nessa corrida? Muito difícil. Ultrapassar 10? Aí sim, acredito que seja bem mais possível. Ainda existe um bom potencial de multiplicação, algo em torno de 4 a 5 vezes, dependendo do seu preço de entrada. E claro, pode ir além disso. Mas o ponto é, quem realmente lucrou foi quem comprou quando ninguém queria, quando a situação estava feia e tudo parecia perdido. E o mais importante, a equipe da Ripple não desistiu. CEO, fundadores, desenvolvedores, todos continuaram firmes, mesmo enfrentando processos, críticas e pressão. Eles não fugiram, não tiveram mãos de alface. E agora, quem acreditou junto com eles está colhendo os frutos. Então, sim, XRP ainda pode te dar bons lucros, mas lembre-se, não é só a moeda que importa. É o momento em que você entra. 2 pessoas podem comprar o mesmo ativo, mas o resultado final pode ser completamente diferente, dependendo do preço de entrada e da estratégia. Escalar lucros e entender os ciclos é essencial, e isso a gente ainda vai aprofundar mais adiante. Neste momento, o foco está nas criptomoedas de grande capitalização, como Bitcoin, Ethereum e Solana. Mas assim que essas moedas atingirem seus picos e começarem a consolidar, o verdadeiro potencial de lucro estará nas altcoins de média e microcapitalização, aquelas que ainda não chegaram às grandes exchanges. É aí que está o verdadeiro caminho do ouro para multiplicar seus ganhos no próximo ciclo. E é justamente por isso que eu uso a CoinEx, uma corretora confiável, segura e sem exigência de KYC, verificação de identidade. Isso significa que você tem mais privacidade e liberdade para operar, sem ser reportado automaticamente, a menos que deseje declarar por conta própria. A CoinEx é o lugar ideal para encontrar gemas escondidas no mercado cripto, antes que elas sejam descobertas pelo grande público. E o melhor, usando o meu link exclusivo na descrição, você ganha bônus de boas-vindas e ainda apoia o canal. Não perca tempo, crie sua conta na CoinEx agora mesmo e se posicione antes de todo mundo. Link está na descrição. E agora, bora pro vídeo. Agora a Gabar está entre minhas favoritas altcoins, para este ciclo de alta, na verdade. É uma das que me deram os melhores retornos até agora. O crescimento foi impressionante. Aconteceu em questão de 3 a 4 semanas e pegou todo mundo de surpresa. E vou ser sincero, já errei muito com a Gabar. Mas claro, nem tudo foi perfeito. Cometi erros importantes e quero compartilhar aqui para te ajudar a evitar os mesmos tropeços. Erro número 1. Não realizei lucros em 2021. Entrei, bem, fiz boas compras, mas simplesmente segurei tudo até o fundo do mercado. Erro número 2. Fiz uma compra impulsiva de alto valor em Gabar no meio de 2022. Acreditava que ainda estávamos em ciclo de alta, que tudo aquilo era só uma correção, mas, como sabemos, era o início do mercado de baixa. Comprei e me arrependi várias vezes depois. O que me salvou? Simples. Acumular firme durante o mercado lateral de 2023, comprando. Virou quase uma missão pessoal, tinha dias que parecia que eu gastava mais com Gabar do que com comida. Mas foi isso que virou o jogo. E é por isso que a Gabar está entre minhas posições mais fortes hoje. Tive convicção. Enquanto muitos outros vendiam, inclusive criadores de conteúdo, eu mantive minha posição. Nada de errado em sair quando se perde a fé no projeto, tem muitas outras moedas que até renderam mais. Mas no meu caso, a decisão foi seguir acreditando e fazer funcionar. Ainda não vendi, então é lucro no papel, mas sigo confiante até o topo dessa próxima corrida.
Minha trajetória com a HBAR começou na última Bull Run, escalando depois de Bitcoin e Ethereum. Entrei bem, mas de nada adianta ter entradas perfeitas se você não realiza no topo. Esse foi meu grande aprendizado. Aquela compra em 2022 foi o erro mais visível. Mas foram os DCAs em 2023, feitos na dor e na paciência, que me colocaram numa posição de vantagem. E por que continuei investindo pesado em HBAR, mesmo no tédio de 2023 e 2024? Simples. Além da escalabilidade e taxas baixas, o Conselho de Governança da Hedera é um dos mais impressionantes do setor. Empresas gigantes como Google, IBM, Dell, LG, Ubisoft, WorldPay estão envolvidas diretamente. Esse tipo de respaldo institucional é raro e poderoso. Às vezes, o mercado não precifica isso de imediato, leva tempo, mas é aí que entra o jogo da paciência. A maioria quer lucro rápido e eu entendo. Mas quando você tem convicção, precisa lembrar do porquê investiu, e eu sempre volto naquela imagem do site mostrando as empresas do conselho. Foi isso que me deu força para continuar, mesmo errando, mesmo sem realizar, mesmo aprendendo da forma mais difícil. Agora, estamos colhendo os frutos e a HBAR segue firme. A número 6 da lista é a ADA, do ecossistema Cardano. Não tenho muito a comentar aqui, mas vale destacar que o Charles Hoskinson, fundador da Cardano, é claramente um cara brilhante e muito respeitado no setor. Ele tem conduzido o projeto com consistência, o que por si só já é digno de nota. Cardano teve ótimos momentos nas corridas anteriores, se saiu bem em 2017 e teve uma performance incrível em 2021. Nos últimos tempos, no entanto, ela meio que andou de lado. Chegou a ultrapassar a marca de $1 novamente, mas ainda está longe de recuperar o topo histórico da última corrida. Na minha visão, ainda dá para lucrar com ADA, sim, mas talvez não no nível que alguns estão esperando esses alvos. Super otimistas de 15 ou até $25 me parecem um pouco fora da realidade atual. Um cenário mais plausível, na minha opinião, seria ver ADA entre 3 e $5, com uma chance mais remota de alcançar até $7. E nesse caminho, pode fazer sentido ir realizando lucros gradualmente. Muita gente anda chamando a ADA de moeda dinossauro, dando a entender que seu tempo passou. Mas o histórico dela mostra o contrário, ela já provou que pode voltar com força. De 2017 para 2021, ela entregou. E mesmo nessa atual corrida de 2024-2025, já mostrou algum movimento. Ainda não é nada comparado ao que vimos antes, o que pode ser frustrante, mas também pode ser um sinal de que ainda tem espaço para subir. Então, resumindo, não espere um foguete até a Lua, mas subidas sólidas ainda são bem possíveis. Número 7 da lista. Render, RNDR. Aqui vai o porquê de eu gostar tanto dela. Esquece o mundo cripto por um instante e olha para o mercado global de inteligência artificial. As projeções mostram que esse setor pode crescer 11 vezes nos próximos 9 anos. E sim, a maior fatia desse crescimento vai direto para empresas como a Nvidia, que já fez uma disparada insana na bolsa. Mas adivinha? Uma parte desse fluxo bilionário vai cair nas criptos também. Agora pensa comigo. A Render vale hoje cerca de $1,7 bilhão. Parece muito? Compara isso com os 2,87 trilhões da Nvidia. É muito mais fácil fazer uma moeda de 1 bilhão saltar que movimentar uma gigante de vários trilhões, certo? E aqui está o ponto-chave. Render não precisa dominar o mercado como a Nvidia. Basta ela capturar uma fração minúscula desse bolo para já gerar lucros gigantes. É esse tipo de assimetria que eu gosto de aproveitar. Se você olhar o gráfico da Render, vai ver a mesma história que a maioria das boas moedas. Todo mundo amava ela quando estava a $12, mas ninguém queria saber quando estava lá nos 50 centavos. Agora, com o preço em torno dos $3, o projeto continua firme, com até mais parcerias, e o único motivo da galera estar em dúvida é o preço. Faz sentido isso?
o projeto continua o mesmo ou até melhor. Lembra da analogia da TV? Todo mundo quer aquela de $1.000, mas quando ela entra em promoção por $500, ninguém aparece para comprar. A mesma coisa acontece com a Render. Claro, nem toda moeda vai dar certo, mas se você monta um portfólio diversificado e sabe a hora de realizar lucro, as chances de sair no verde aumentam e muito. E sim, vamos falar sobre isso mais adiante no vídeo. Render, para mim, é uma das apostas mais sólidas, principalmente se você acredita no ciclo de 4 anos. A narrativa de IA está pegando fogo, com trilhões entrando nesse mercado, e é só questão de tempo, até que projetos como o Render comecem a capturar uma parte disso. Vamos falar sobre a Aero, da Aerodrome Finance. Para ser sincero, sou um grande entusiasta dessa criptomoeda, é uma das minhas favoritas. Trata-se de uma plataforma completa voltada para a liquidez descentralizada, construída de forma totalmente imutável, sem restrições e com governança on-chain. Ou seja, não depende de APIs centralizadas, o que reforça ainda mais sua essência descentralizada. Um dos aspectos mais positivos da Aero é que seu lançamento foi totalmente transparente, sem investimento de capital de risco e concebida desde o início como um bem público. Isso traz uma camada extra de segurança, especialmente em um mercado onde muitos projetos surgem com interesses ocultos. Mas aqui está o verdadeiro diferencial dessa abordagem. Primeiro, você pode acumular Aero sem investir dinheiro novo, apenas reinvestindo os rendimentos. Segundo, se tivesse comprado Aero, à vista no topo, talvez estivesse no vermelho agora. Porém, com esse método, você está essencialmente praticando DCA sem custos durante a queda. Isso faz toda a diferença quando os preços começam a subir novamente. Pense assim, todas as Aeros que você está acumulando agora, enquanto o preço está mais baixo, podem ter um valor muito maior na próxima alta. É uma forma de impulsionar sua posição com um fluxo de caixa constante, sem precisar administrar complexidades. Oportunidades como essa parecem óbvias depois que passam, mas estamos diante dela neste exato momento, vale muito a pena dar uma olhada. Agora deixa eu te entregar um bônus especial aqui, um verdadeiro bônus. Os números 9 e 10 da lista vão para 2 criptos focadas em games que eu considero promissoras, Beam e Illuvium. São 2 projetos que venho acompanhando de perto e que, na minha opinião, têm tudo para brilhar se o setor de games em blockchain realmente decolar novamente. Ah, e sim, também curto Gala Games, mas deixei ela fora desta lista principal, por causa das polêmicas recentes, envolvendo disputas internas entre os fundadores. Ainda assim, mantenho uma posição em Gala, então, se você acredita no projeto, não está sozinho. Agora, vamos ser sinceros. Essas apostas aqui são um pouco mais especulativas, tá? Elas dependem muito de uma nova onda nos jogos em cripto, algo parecido com o que vimos lá em 2021. Lembra do que aconteceu naquela época? O mercado explodiu com jogos como Axie Infinity, Decentraland, Mana, The Sandbox e até mesmo o próprio Illuvium. Foi uma verdadeira febre. E eu realmente acredito que uma nova corrida de jogos está por vir. Se isso acontecer, Beam e Illuvium têm tudo para estar entre os protagonistas. Mesmo que não sejam os números 1 ou 2 do ranking, se estiverem entre os top 5 ou top 10, os ganhos podem ser muito expressivos. Em resumo, são apostas ousadas, mas com potencial de recompensa altíssima perfeitas para quem quer estar posicionado antes da próxima onda no setor de games cripto. Vamos falar um pouco mais sobre Beam e Illuvium. A Beam é a opção mais segura das duas. Tem uma capitalização de mercado maior e uma base mais sólida, mesmo sem ter passado por uma grande corrida em 2021. Ela ainda não teve seu momento de glória, o que, na verdade, pode ser uma oportunidade. Os fundamentos estão lá, um bom time de devs, site bem construído e uma proposta interessante. Mesmo assim, ainda está bastante desvalorizada, o que, para mim, é um ótimo sinal. Já a Illuvium
é bem mais arrojada. Tem uma capitalização de mercado cerca de 10 vezes menor, o que naturalmente aumenta o risco, mas também o potencial de retorno. O interessante é que ela já teve uma corrida muito forte em 2021 e recentemente, sem muito aviso, disparou em um 10x limpo, mostrando que ainda tem força no mercado. Isso foi uma surpresa até para mim quando analisei o gráfico. Me passou confiança de que o projeto ainda está vivo e pode surpreender de novo. Mas o ponto-chave aqui é o timing. Essas criptos ligadas a games geralmente explodem em ciclos, como vimos em 2021 com Axie, Decentraland e outras. O capital especulativo vai seguindo narrativas, e quando uma engrena, ela leva outras junto. A corrida dos games pode não acontecer agora, mas quando vier, esses projetos vão estar prontos. Agora, imagina isso: GTA 6 sendo lançado no meio dessa corrida. O hype seria absurdo. Eu mesmo tô esperando esse jogo há anos, sou fã da franquia e joguei GTA V até cansar. Se GTA 6 realmente for lançado em meio ao próximo bull market, o impacto no mundo dos jogos e, por consequência, nos jogos em blockchain pode ser enorme. A atenção do público em massa poderia direcionar muito capital especulativo para o setor. Seria uma verdadeira tempestade perfeita. Para você ter uma ideia, só o GTA V gerou mais de 10 bilhões de dólares em receita. Isso coloca o jogo entre os mais lucrativos da história. E se o novo título gerar o mesmo tipo de impacto cultural e comercial, o mercado de games em cripto pode se beneficiar enormemente. Agora, deixa eu reforçar algo que já comentei antes e que é fundamental. Ter um plano de saída bem definido é crucial. Foi exatamente isso que me derrubou em 2021. Mesmo acertando nas escolhas, entrando nas moedas certas e vendo elas dispararem, eu não tinha um plano claro de quando vender. Resultado? Acabei segurando até o mercado desabar e tive que lidar com as consequências, lições difíceis, cicatrizes reais e 2 a 3 anos para realmente digerir tudo aquilo. Se você já está posicionado em algumas dessas moedas, provavelmente está se perguntando quando e como realizar os lucros, certo? Comprar bem é só metade do jogo. Se você não souber sair na hora certa, corre o risco de ver todo o lucro evaporar. Por isso, vou deixar agora um link na descrição e nos comentários fixado. Aprenda a lucrar com cripto. Se quiser evitar os erros que eu cometi e poupar uma grana considerável, vai te economizar muita dor de cabeça. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal!